Olá, minha turma do sexto ano, estamos aqui novamente, lembrando especialmente que deixei uma tarefa para vocês no nosso último encontro e eu lembro nitidamente de ver a tarefa feita, praticada, de 2, no máximo 3 alunos. E eu me pergunto, cadê as demais? Eu gostaria de ver as demais tarefas. Eu gostaria de poder ter certeza que vocês de fato estão apreciando o nosso trabalho, tá? Que vocês estão valorizando este encontro que é feito especialmente para vocês, tá? Então hoje nós vamos trabalhar, nós vamos relembrar, nós vamos recordar, nós vamos fazer uma retomada em assuntos anteriores. Tudo isso para fortalecer, para corroborar, tornar mais forte, mais enfático aquilo que nós trabalhamos dias anteriores, semanas anteriores. É repetitivo, é ruim, é desagradável? Não pensem assim. Eu quero de fato ter a certeza que vocês estão aprendendo, que vocês estão colhendo alguma coisa de muito especial, algum conhecimento muito interessante a respeito do nosso trabalho, dos nossos conteúdos. Afinal, as provas se aproximam, estão bem aí, bem aí, e vocês precisam dar esse retorno, mostrar que vocês estão atentos, acompanhando o nosso trabalho, que vocês estão correspondendo àquilo que é mais do que nunca favorecido a vocês. Então hoje nós vamos aqui de módulo, nós vamos aqui, ó, essa parte do livro que ela não tem numeração, ela está numerada, melhor dizendo, de forma romana, tá? É o módulo 1, ponto a ponto. Aí tem aqui esse item 2 aqui, ó, o algarismo romano, tá? É o 2, que antecede a página 45, tá? Antecede a página 55, desculpem. Antecede a página 55, tá bom? É antes, isso que vocês estão trabalhando aqui é antes da página 55, tá certo? Por quê? Porque é uma recapitulação do nosso conteúdo, dos nossos assuntos anteriores, tá? Por isso não está enumerado. É uma forma só de recapitular, relembrar aquilo que já foi destacado, tá certo? E essa atividade ela ficou aqui nesta página, onde vocês puderam trabalhar os tipos de balões, tá? E ficou uma atividade para vocês fazerem, vocês apresentarem. E eu lembro que eu já fiz essa atividade de uns 2 ou 3 alunos, e parabéns, meus grandiosos parabéns para os alunos que de fato realizaram essa atividade e que estão acompanhando e realizando essas atividades. Estão ganhando muito mesmo, meus parabéns. E vamos seguir com a página seguinte. E nessa página nós vamos relembrar, melhor dizendo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? E sobre esse assunto, nós temos, primeiro vamos falar o livro ele inicia destacando uma onomatopeia, tá? Uma onomatopeia que é a representação de um som, no caso o som de um choro, que está lá em cima na parte superior do livro de vocês, para quem tem um livro, tá? E também ao lado fala de uma interjeição, tá? Na linguagem verbal, temos que destacar esses elementos que são muito interessantes nos textos
os gêneros textuais. As onomatopeias que aparecem porque são escritas, tá? E tem também as interjeições que normalmente aparecem nos textos das histórias em quadrinhos, porque os personagens, eles exprimem sentimentos. E as interjeições têm tudo a ver com os sentimentos que nós exprimimos, que nós externamos, que nós manifestamos. Então, se nós manifestamos um sentimento de surpresa, de alegria, de dor, de raiva, existem as palavras chamadas interjeições para expressar esses sentimentos que nós externamos, que nós manifestamos. E lá na parte superior do livro de vocês tem uma onomatopeia de um lado, que é o choro, é buá, buá, que é a representação de um choro, e tem puxa, que é uma interjeição, uma palavra que exprime sentimento de chateação, puxa, tá? E aí, descendo para a linguagem verbal e não verbal, nós temos aqui uma cena, tá? Onde existe um homem que oferece um sorvete a uma moça, né? E aí só a imagem, mas há uma linguagem aí porque você consegue fazer a leitura dessa imagem, tá? Existem as ilustrações, então as ilustrações, no caso da linguagem não verbal, que aqui é uma demonstração de uma linguagem não verbal, porque não há escrita, há símbolos, há gestos, desenhos, ilustrações. E aí esses elementos são típicos da linguagem não verbal, porque não há escrita, tá? Não há fala, mas há uma mensagem. Você consegue fazer a leitura das imagens, daquilo que você vê, né? Os gestos, os desenhos, os símbolos, tudo isso representa a linguagem não verbal. Já na linguagem verbal se constata a presença da escrita, da fala, tá? A mensagem vem por meio da escrita, ok? Pode, numa ilustração, evidentemente, haver as duas linguagens, a verbal e a não verbal, como pode haver só uma delas, ou só a verbal ou só a não verbal. A imagem que aparece aqui tem um sol, tem um casal, tem um sorvete, tá? Tem o desenho de um dinheiro. Aqui o homem percebe-se que o homem está presenteando o sorvete à moça, mas ela quer comprar o sorvete. Então ela faz a demonstração que está dando dinheiro a ele, fazendo a compra do sorvete, mas ele está demonstrando que está dando sorvete à moça. Então aí não há palavras, ela não fala nada, nem ele também fala. Mas você vê a imagem, você lê, você vê, faz a imagem daquilo que você consegue ver, que você percebe, tá? Então aí é nítido, é notório a presença da linguagem não verbal, tá? E aí diz linguagem verbal, o que se usa? As palavras, né? As palavras da língua. E a linguagem não verbal, o que se usa? Os gestos, os símbolos, os desenhos, as ilustrações, fazem parte da linguagem não verbal. E aí vem também, diz assim, que tal se divertir com a linguagem verbal e não verbal? Aí você vai completar os balões aqui nessa atividade, tá? E aí essa atividade fala da fábula O Leão e o Rato. Você vai perceber o que a ilustração te informa, o que ela te diz, a ilustração, e você vai representar aquilo que você consegue ver através da linguagem verbal. A ilustração é a linguagem não verbal, tá?
e você vai atribuir a linguagem verbal a essa ilustração. Porque os dois personagens que são representados pelo leão e pelo rato, eles apenas simbolizam ali, estão marcando a linguagem não verbal. Vocês veem a imagem do leão, assim como veem a imagem do rato, tá? Mas você vai estabelecer um diálogo entre os dois. Ou seja, você vai atribuir uma linguagem verbal a esses personagens dessa fábula, o leão e o rato, tá? Então, diz assim, que o leão estava dormindo quando foi despertado por um rato. Agilmente o leão o pegou e então o rato suplicou. Tá? O leão foi muito ágil. Quando diz agilmente é porque ele foi ágil, foi rápido demais, né? Então o leão foi despertado pelo rato e o rato, depois que se viu em perigo, ele suplicou ao leão. Aí você vai atribuir a fala do leão e a fala do rato. Ou seja, você vai desenvolver uma linguagem verbal. Você vai atribuir uma escrita nesses balões, porque a linguagem não verbal já está marcada pela figura do leão e do rato e pelos olhares que um faz ao outro. Você consegue fazer a leitura dessa imagem. Aí fica para você também fazer a leitura da fala desses personagens, que é usando a linguagem verbal, tá, turma? Só para esclarecer, linguagem verbal, você usa a língua escrita. A linguagem não verbal, você usa desenhos, fala, gestos, ilustrações, ok? Muito bem. E aí vamos continuar com variedades linguísticas. Nós vimos também na aula passada sobre as variedades linguísticas e que são várias as variedades linguísticas que nós, seres humanos, nos apropriamos para fazer uso da nossa fala, da nossa linguagem, da nossa língua, tá? Então falamos de forma variada, de várias formas. E isso é que dá-se o nome de variedades linguísticas, que é como nós nos diferenciamos no ato da fala. Então existe a linguagem, a variedade linguística geográfica, existe a variedade linguística histórica, existe a variedade linguística sociocultural e existe a variedade linguística situacional. Então, a essas variedades você vai defini-las. Definir é conceituar, é explicar cada uma de acordo com o que foi dado, trabalhado lá atrás, tá? Nos nossos encontros anteriores, no que vocês exercitaram no livro e no caderno, tá? Especialmente no livro, foi bem enfatizado isso no livro sobre esse assunto, variedades linguísticas, tá? E vocês irão definir, explicar, tá? Conceituar cada uma dessas variedades, completando esses conceitos, na verdade, tá? Mais para vocês completarem, tá? Vocês vão completar, preencher, que já está bem encaminhado para vocês, ok? E aí depois vocês vão exercitar sobre letra e fonema. Isso também foi deixado lá atrás, esse assunto, letra e fonema. Tá? A letra que é a representação gráfica do fonema. Tá? E o fonema que é a unidade sonora, aquilo que a gente... é o som. Unidade sonora vem de som, de fonema, de som, daquilo que você ouve, que você escuta, tá? Então o som, nada mais, nada menos é do que a unidade sonora da fala, da palavra falada, tá? Então, a sonorização, tá? A pronúncia, tá? Do que você fala é que origina o fonema, tá? E você vai estabelecer essa diferença e até pode exercitar, você trabalhou muito lá atrás,
a questão de quantidade de letras e quantidade de fonemas. Letras, que é a simbologia, né? A grafia, né? Da representação fonética. E o fonema, que é, na verdade, o som, tá? A pequena unidade sonora. Então, você vai trabalhar nesta página, nessa página aqui, que pertence ao item 2. Então, só para relembrar variedades linguísticas, você vai recordar com muita doçura letra e fonema, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui do livro que anteceder é vir antes, que antecede a página 55, tá? Que antecede a página 55. Aí você vai e responde, faz uma recapitulação, né? Uma relembrança, você vai rememorar esses assuntos que foram trabalhados lá atrás, anteriormente, ok? Ok? Recapitulando os assuntos que foram trabalhados anteriormente. Anteriormente significa dizer antes, lá atrás, tá? Ok, então, um beijo, fiquem com Deus e preparando a atividade, tá certo?